Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 30 de novembro, e eu sou William McMasters, reportando da sede da Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana. E também aqui na Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville, sou Josiah Grigg. Obrigado, irmão Josiah, por substituir o irmão Stephen, pois ele se ausentou por um tempo para um descanso muito necessário. Com certeza, estou muito feliz por estar novamente no podcast. É muito bom estar aqui. Sempre gosto de falar sobre as boas notícias. Eu também. É uma grande bênção compartilhar os testemunhos e relatos do que o Senhor está fazendo entre a sua noiva. Sei que todos nós estamos gostando do estudo sobre as eras da igreja. Houve algo nesta semana que se destacou para você? Uau! Essa é uma pergunta difícil, porque sempre há muita coisa, mas eu teria de dizer quando ele está falando sobre o sumo pastor. Irmão Will, quando estava lendo meu livro das eras da igreja novamente esta semana, e cheguei a esse parágrafo. Eu o destaquei, depois o sublinhei e desenhei asteriscos ao redor dele. Continuei a lê-lo repetidamente. Isso é fantástico. Eu sei o que você quer dizer. Como poderíamos deixar de falar sobre essa citação? Como o irmão Stephen disse antes, essa é nuclear. Sabe, ele estava falando sobre como a igreja, os leigos e o clero se desviam em cada era, mas ele disse: então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor nos ministérios destes 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. Amém. Eu gosto muito disso. Isso nos dá a certeza absoluta de quem estamos ouvindo. Não é apenas um homem, é a voz de Deus, o sumo pastor. Além disso, na carta As Águias se reunindo da semana passada, a citação que parecia ser a nossa declaração de fé, temos que ouvir essa. Não foi perfeita? Foi sim. É por isso que acredito nesta mensagem, porque ela vem da palavra de Deus. E qualquer coisa fora da palavra de Deus, eu não acredito. Pode até ser, mas mesmo assim vou ficar com o que Deus disse e garantir que eu esteja certo. Agora, Deus pode fazer o que quiser, Ele é Deus, mas desde que eu fique com a sua palavra, sei que tudo estará certo. Eu creio nisso. Amém. Eu também creio nisso, irmão Brana. Gosto muito como ele diz isso. Então, irmão Will, à medida que avançamos na série das eras da igreja, há muito o que estudar e muitas citações que se destacam para nós, como aquela. É muita coisa para acompanhar. Você e sua família têm gostado dos seus fichários da era da igreja? Temos sim. Eles têm sido uma grande bênção e ficaram realmente incríveis. Tenho que parar por aqui e dar crédito a quem merece. E esse crédito é para minha esposa. Ela realmente tem se esforçado muito para nos ajudar a mantê-los em dia todas as semanas. E tem sido muito bom sentar-se com a família, ler sobre isso, cortar diferentes partes, juntá-las. Tem sido maravilhoso. Sim, isso é fantástico. É uma ótima ferramenta para ajudar a manter a todos no caminho certo. É mesmo. Tem sido de grande ajuda para revisar as eras e fazer perguntas para as crianças. E elas adoram a interatividade. Especialmente o meu filho de 2 anos. Ele gosta muito da página sobre São Martim, com o fogo no assento, o bebê que ressuscitou dos mortos na cama, o manto. É simplesmente incrível. Então, para a equipe da Creations, um enorme agradecimento por todo o trabalho árduo que vocês dedicaram a esses fichários. Ótimo trabalho, irmãs da Creations, e também a todas as mães que trabalham duro. Temos de fazer tudo o que pudermos para permanecer na palavra nesta hora tardia. Amém a isso. Bom, o Senhor nos deu as ferramentas, e essa é a nossa oração. Senhor, apenas nos ajude a tirar o máximo proveito delas enquanto esperamos por sua breve vinda. Bom, irmão Josiah,
Acho que está na hora de começarmos os relatos desta semana. Sim, irmão, isso parece ótimo. Um pastor de Visakhapatnam, na Índia, entrou recentemente em contato com o irmão Joel no escritório da Gravações A Voz de Deus de Chennai, solicitando tablets para os crentes necessitados em sua região. Essa cidade fica ao norte de Tamil Nadu, onde está localizado o escritório da Gravações A Voz de Deus. Ela fica a quase 15 horas de distância do escritório, seguindo a costa leste do país. Devido ao enorme tamanho, cultura e a dinâmica da situação da Índia, o irmão Joel normalmente envia pelo correio pequenas solicitações de tablets para esses locais distantes, depois de verificar suas necessidades e elegibilidade. Depois que os tablets foram enviados e recebidos pelo pastor, o irmão entregou alguns deles em mãos a uma pequena congregação em sua cidade natal. Ele também viajou 180 quilômetros ao sul, até a cidade de Tune, para entregar os tablets restantes a outra pequena congregação, bem como a algumas famílias de igreja no lar. Recebemos a notícia de que todos os crentes ficaram muito felizes em receber os tablets e agradeceram imensamente ao irmão José, aos apoiadores e ao escritório da Gravações A Voz de Deus, por lhes fornecer os preciosos tablets Ágapo. Antes de receberem esses tablets Ágapo, a maioria dos crentes estavam lendo livros da mensagem em Telugu e tocando a mensagem através dos cartões SD e um aparelho para tocá-los, fornecidos pela Voz de Deus. Os crentes não sabem inglês e dependem exclusivamente das traduções da mensagem em Telugu. Eles foram apresentados a mensagem do profeta por outro pastor de Punjab, há muitos anos. O irmão Joel nos deu alguns detalhes sobre aqueles que receberam esses tablets, informando-nos que alguns dos destinatários são crentes fiéis na mensagem há 25, 30 anos, e são grupos e indivíduos leais que ouvem as fitas. Eles estavam orando para receber esses tablets e ficaram muito felizes por finalmente tê-los em mãos. Sobre um grupo, ele disse: eles são um pequeno rebanho que se reúne em seu humilde local, em Tune. Eles apertam o play na mensagem da hora do profeta toda semana. Os crentes são muito pobres. A maioria deles trabalha como operários e motoristas de táxi. Sobre outra família, ele relata: a família ouve a voz de Deus para este dia diretamente do 7º anjo mensageiro em sua casa humilde. Eles estão extremamente felizes por receberem os tablets. Quão precioso! É sempre muito bom ouvir falar de novos lugares e crentes que a mensagem está alcançando através dos tablets Ágapo. Atualmente, há 180 gravações da mensagem em Telugu na ponta dos dedos, nos tablets, o que manterá esses crentes alimentados por um bom tempo, já que mais traduções continuam chegando a cada semana. Temos o prazer de trazer a você a segunda parte da nossa tão esperada entrevista com o irmão Jeremy Evans sobre o incrível trabalho que está acontecendo no Oriente Médio. Na semana passada, o irmão Jeremy compartilhou conosco como a mensagem entrou no Irã e um pouco da história fascinante por trás da obra lá. Hoje, estamos mergulhando de volta bem de onde paramos. É simplesmente incrível que nos países árabes, nos países islâmicos e as pessoas, como o Senhor ainda está, a mensagem, não se pode detê-la, está indo para as pessoas e as pessoas estão vindo. Amém, sim, com certeza. Sim, eu costumava pensar nos países árabes como um todo, para ser honesto com você, como se tudo lá fosse basicamente o mesmo. E você sabe, são os filhos de Ismael, eles são indomáveis, você não consegue penetrar neles com a mensagem. Esse era o meu pensamento. Eu nunca tive muito interesse no trabalho lá, mas fiquei surpreso ao descobrir que realmente há crentes verdadeiros lá também. E você sabe, mesmo que não falemos a mesma língua, é como encontrar, quando você encontra essas pessoas, é como encontrar outro crente da mensagem em sua igreja local. Quero dizer, o Espírito Santo é o mesmo em todos os lugares. Tem sido uma experiência muito boa
e mostra que a noiva é formada de toda tribo, toda nação e toda língua. Sim, sem dúvida. Isso mudou totalmente minha visão sobre a obra nestes países. Hoje, na verdade, temos 15 distribuidores em todo o Irã. Uau! Parece um pouco brutal, mas uma das razões pelas quais temos de ter tantos é porque eles estão sempre na prisão. Precisamos ter esse número para saber que haverá distribuidores ativos sempre disponíveis. O que nos leva a outro ponto. Uma de nossas maiores desvantagens no país é que esses irmãos são muito ousados. Eles não se importam em ir para a prisão, eles sabem como encobrir seus rastros e sabem como estar incógnitos. Mas quando se trata de escolher entre ser extremamente seguro ou fazer com que a mensagem chegue às mãos da noiva 10 vezes em 10, eles escolherão a última opção. Oh, uau! E, por exemplo, tivemos um caso recentemente e a maneira como eles são treinados lá, os distribuidores, é que eles sabem, uma das coisas básicas que eles têm de saber é que nunca levem o celular nas viagens de distribuição. É muito fácil rastrear se ele estiver ligado ou desligado, e todos sabem disso. Mas, em um caso, nosso distribuidor precisou levá-lo por algum motivo. Era um dever. Ele se reuniu com outro distribuidor que estava carregando mais de 800 livros da mensagem. E você sabe, logo quando ele chegou ao local onde esse outro distribuidor estava, as autoridades o pegaram. Imediatamente pegou 2 anos de prisão. O regime iraniano tem o que é chamado de serviço de informação. Eles seguem pessoas-chave e procuram palavras-chave e e-mails ou nossas conversas telefônicas. É uma parte muito importante do governo. Outro exemplo foi o nosso principal distribuidor no início deste ano, que me enviou um e-mail dizendo como ele fez isso, como fez aquilo e como batizou tantas pessoas. E era um linguajar comum, não havia linguagem de sinais aqui. Ele estava apenas contando tudo e nós não sabíamos nada de código. E eu apenas respondi: bom, obrigado pelas informações, sentimos sua falta e somos gratos por sua amizade. E apenas usei informações básicas, mas não foi horas após isso que ele foi condenado a 10 anos de prisão, porque foi pego por esse serviço de informações e você meio que bate a cabeça na mesa dizendo: Senhor, ajuda essas pessoas. Mas só para mostrar a ousadia desse distribuidor em particular, ele estava cumprindo 10 anos de prisão, mas às vezes, até mesmo na prisão iraniana, eles têm uma pequena licença para sair por alguns dias, talvez uma vez por ano, talvez não. Então, ele teve uma pequena licença há 1 ou 2 meses e do mesmo endereço de e-mail, está enviando fotos de si mesmo, segurando livros, orgulhoso e dizendo: irmão, apesar de eu ter ido para a prisão, essa obra continua a avançar. E eles sabem exatamente. Eles sabem exatamente no que estão se metendo e sabem que essas coisas são uma sentença de prisão, mas é uma lição de humildade para mim, quero dizer. E para todos nós, acho que ver a ousadia deles e esses problemas de primeiro mundo que temos parecem tão insignificantes em comparação. Eu realmente acho que não nos damos conta do que essas pessoas realmente passam para seguir a mensagem. Elas estão lutando pelo direito de apenas ter companheirismo sobre a mensagem e falar sobre coisas como as 7 eras da igreja e como o Senhor coloca seu espírito ali e ele continua, e como o inimigo continua. Eles não têm esse privilégio e lá é realmente como a mesma perseguição que acabamos de ouvir como Columba na Era das Trevas. Estamos lendo sobre isso agora mesmo. É como se eu estivesse ouvindo a mesma coisa e isso está acontecendo agora, nos tempos modernos. Com certeza. Esta é a era de Columba deles. Mas eles também sabem que, através da vindicação de um profeta e através da palavra, eles sabem que a palavra diz que o Senhor subjugará reinos por causa deles. E, realmente, o mundo não é digno de pessoas como essas. Amém. Um dos pontos positivos é que eu estava conversando semana passada com o nosso responsável pelo escritório e ele disse que, sabe, é uma porta giratória, esses pastores e distribuidores vão para a prisão. Mas quando eles são presos, a pequena congregação sofre, sabe, com a família do pastor. E eles simplesmente oram para que ele saia.
mas espiritualmente eles não estão sofrendo porque ainda têm seu pastor. Eles ainda têm o irmão Branham e eles ainda podem continuar a ser edificados. E eu vi vídeos de algumas destas pequenas igrejas no lar, no Irã, onde um irmão que se vê sentado nos sofás e tudo mais, e ele está sentado também. E ele está simplesmente lendo um livro de mensagem diante de mais ou menos 10 ou 20 pessoas, e elas estão sentadas ouvindo atentamente o que ele está dizendo. Mas é muito bom porque esses nossos representantes têm a mesma visão que nós, e eles se sentem como se fossem João Batista, sabe? Olha, eu apresentei essa mensagem a vocês. E isso é o seu absoluto, é tudo de que você precisa. Foi aqui que obtive minha edificação espiritual. Deixe-me diminuir, deixe essa mensagem aumentar em sua vida. Vou ganhar outra alma. E lá vão eles com tudo novamente. Portanto, embora a obra seja relativamente pequena no Irã e no Afeganistão, é como uma casa pegando fogo em um dia de vento. Você não vai conseguir apagá-lo. Louvado seja o Senhor. Estou sentado aqui apenas ouvindo. Sinto que esse é mais um capítulo do livro das eras da igreja. De verdade, como todas as histórias que você está contando, e é como se isso estivesse acontecendo em nosso tempo, e é tão maravilhoso que o mesmo Espírito Santo que deu essa bravura e coragem aos santos da antiguidade ainda é o mesmo pingando sangue por todo o caminho, e eles estão defendendo-o, firmando-se nisso. E que privilégio podermos, sabe, ainda orar pelas pessoas na terra neste momento, passando por isso e vendo o Senhor viver através delas. Sou grato pela posição delas. Fiquei animado ao saber que eles estão firmes, e isso me dá mais coragem para fazer a minha parte, orar por eles, e da minha maneira simples, apoiá-los da melhor forma possível. Que maravilha! O Senhor está agindo de forma grandiosa no Oriente Médio. Amém. É impressionante o que esses crentes enfrentam para levar a mensagem ao seu povo. É mesmo. Essa ousadia de que fala o irmão Jeremy é muito inspiradora. A perseguição ou a prisão não importa para eles. Amém. Assim como o pedido de oração que foi postado no Breves Notícias no site brana.org esta semana sobre a família da mensagem na Turquia. Toda a família foi presa, inclusive as crianças, por defenderem esta mensagem. Vamos nos certificar de mantê-los em oração. Com certeza iremos. Que inspiração para a noiva como um todo. Estou realmente ansioso pela parte 3 da entrevista do irmão Jeremy. Como mencionado no podcast da semana passada, compartilhamos a primeira parte da recente viagem de distribuição do irmão Maurice para a Zâmbia. Hoje trazemos a vocês a conclusão do relato dele e continuamos exatamente de onde paramos. Diz o seguinte: aqui em Maninga, fomos à igreja do irmão Reagan Shinyama, o tradutor do idioma Luvali. O irmão Reagan estava muito feliz com o fato de que seu povo, nesse dia especial, receberia os tablets Ágapo, contendo as mensagens que ele havia traduzido do único profeta vindicado de Malaquias 4 para o idioma Luvali, que é amplamente falado em Maninga. Os crentes daqui estavam muito animados e vieram em grande número. Não havia nada que os impediria de receber seus tablets. Na reunião de distribuição, conhecemos um irmão idoso que pedalou por cerca de 4 horas, a partir das 3 horas da manhã, pelas estradas arenosas em uma bicicleta. Outros chegaram usando carroças de boi, bicicletas, motocicletas e a pé. O comparecimento foi impressionante, com uma maioria de crentes que nunca havia colocado um dedo em um dispositivo de tela sensível ao toque em suas vidas. Inicialmente, eles estavam curiosos sobre os tablets, mas ficaram entusiasmados quando viram vídeos sobre o que a gravações A Voz de Deus está fazendo em todo o mundo. Antes que pudéssemos distribuir os tablets e ensinar os crentes a usá-los, ouvimos a fita Quem é Este?, na qual a tradução vem após a fala do irmão Branham no idioma Luvali. Os crentes estavam atentos e era possível ouvir mais améns quando o tradutor falava no idioma deles. O irmão Reagan foi às lágrimas ao ver os frutos de seu trabalho e a alegria no rosto dos crentes.
Após a fita, dissemos aos crentes que eles encontrariam mais mensagens para ouvir em seus idiomas nativos nos tablets Ágapo. Depois disso, distribuímos os tablets e dedicamos um tempo especial para mostrar aos crentes como usá-los e cuidar deles. Tive de pegar fisicamente os dedos deles e colocá-los na tela sensível ao toque, explicando cuidadosamente como o dispositivo funciona com um simples toque do dedo. Ao confraternizarmos com os crentes após a distribuição bem-sucedida, vimos um grupo de crentes cercando o nosso tradutor, o irmão Reagan, enquanto dançavam, louvavam ao Senhor e o agradeciam por traduzir a mensagem para o idioma deles, que agora podem entender e ouvir por si mesmos. Em nossa próxima parada, os crentes de Zambezi nos receberam com hinos de louvor, quando viram a caminhonete da Voz de Deus chegando. Eles saíram da igreja e nos cercaram, cantando e batendo palmas com alegria. Ficamos comovidos com a calorosa recepção. Tocamos uma mensagem no idioma Luvali. Quem é este? Os crentes ouviram atentamente, e a presença do Senhor foi sentida em todo o recinto. Explicamos que isso era o que eles encontrariam nos tablets e os incentivamos a desfrutar do alimento espiritual no devido tempo. A parada seguinte foi em Chavuma, a cidade mais distante que faz fronteira com a Zâmbia e Angola. Depois de 1h30 de carro de Zambezi, encontramos vários crentes caminhando e outros em motocicletas, enquanto se dirigiam para a sala de aula da escola alugada para o programa de distribuição. Apesar de suas aparentes dificuldades para sobreviver, os crentes de Chavuma, que consistem em cerca de 3 igrejas da mensagem, demonstraram grande amor pelo Senhor. Durante o programa de distribuição, uma irmã parecia preocupada e triste. Ela nos acompanhava atentamente durante a distribuição, observando o número de tablets diminuir até quase nada, até que parecia que ela havia perdido mesmo. Depois que todo o processo foi concluído e os crentes se alegravam ao receber os tablets, ficamos sabendo que ela era de Angola e havia se mudado para a Zâmbia, mas seu nome não estava na lista. Parecia o chefe índio que seguia o irmão Billy querendo um cartão de oração durante a reunião do irmão Brana, até que quase não havia mais. Rapidamente, procurei por algum tablet restante que pudéssemos dar para a irmã, e quando encontrei um e o coloquei em suas mãos, seu semblante mudou instantaneamente para a alegria. Lágrimas encheram seus olhos e ela começou a se alegrar. Irmão Will, isso parte meu coração. Só posso imaginar o desespero que ela deve ter sentido ao ver todos os tablets sendo distribuídos, esperando que houvesse uma chance e depois vendo essa chance se esvair. Mas, uau, o entusiasmo que ela deve ter sentido quando lhe entregaram o tablet, uau, louvado seja o Senhor. Estou muito feliz por ela. Eu também. Não consigo me imaginar no lugar dela, sabendo que não terá outra chance por quem sabe quanto tempo, saber que muitos desses crentes nunca viram uma tela sensível ao toque. Sou muito grato pelo fato do Senhor ter provido para ela. Voltemos para o relato do irmão Maurice. Não há palavras para descrever o tipo de alegria de que estou falando quando esses preciosos crentes receberam a palavra de Deus em suas mãos. Eles não têm nada, nem dinheiro, nem telefones, nem mesmo livros de mensagens, pois a grande maioria deles só sabe falar suas línguas nativas, e as 2 principais línguas que falam são Luvali e Kaonde. Esses são os idiomas mais recentes, que começaram a ser traduzidos há cerca de 5 anos, por isso nunca foram impressos, sabendo que daríamos tablets aos crentes. Então, você pode imaginar como ficaram felizes por finalmente receberem sua esperada recompensa. Até esse ponto, esses crentes aceitaram e se apegaram à mensagem através das traduções verbais de seus pastores ou de um amigo que falava inglês e traduzia a mensagem para eles. Eles nunca haviam lido um livro em sua língua nativa. A maioria nunca tinha ouvido a voz do profeta de Deus. Agora eles são ricos aos seus próprios olhos. O que antes era um sonho para eles, agora se tornou realidade.
Eles têm a mensagem na ponta dos dedos. Eles podem entendê-la por si mesmos e ouvir a voz de Deus com seus próprios ouvidos. É por isso que eles estavam dançando ao redor dos tradutores. É por isso que eles viajaram quilômetros e quilômetros a pé e de bicicleta para estar lá. Toda essa viagem foi repleta de alegria, milagres e o amor imensurável do nosso Senhor Jesus por nós e pela noiva do noroeste da Zâmbia. Desde as maiores reuniões em humildes edifícios de igrejas até as reuniões à beira da estrada, sentados em um tronco com apenas um punhado de crentes, o Senhor cumpriu sua promessa mais uma vez de levar sua palavra, a mensagem de Malaquias 4, às selvas da África. Foi uma viagem que jamais esqueceremos. A distância total estimada percorrida durante essa viagem foi de 3.138 quilômetros e distribuímos 2.299 tablets Ágapo em um programa de distribuição total de 13 dias. Somos muito gratos ao irmão José por nos ter enviado nessa missão e somos gratos por termos a oportunidade de servir. Amém. Uau, que relato de como esses tablets estão realmente mudando vidas. E para vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, que participam do trabalho de amor para patrocinar esses tablets, Deus os abençoe por abrirem caminho para que esses irmãos possam dar o passo final de colocar os tablets, a voz de Deus, nas mãos deles. Que bênção todos nós temos de fazer parte da grande máquina de Deus. E finalmente, embora longe de Jeffersonville, um grupo dedicado de crentes do Paraguai se reúne fielmente em sua igreja no lar todos os domingos para ouvir a mensagem das águias se reunindo, junto com a noiva em todo o mundo. Aqui está o testemunho deles de uma bênção e confirmação extraordinárias que o Senhor lhes concedeu. Gostaria de compartilhar este testemunho para dar glória a Deus por confirmar que sua perfeita vontade é ouvir a voz de Malaquias 4 nos dias de hoje. Todos os domingos minha família ouve a mensagem da hora em nossa casa no mesmo horário de Jeffersonville. No domingo passado, depois de terminar a mensagem à era da igreja de Tiatira, 2 jovens irmãs e meu sobrinho de 9 anos decidiram ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando soubemos disso, naquele mesmo domingo enchemos uma piscina em nossa casa para realizar o batismo. Enquanto a piscina estava enchendo, começamos a procurar à mesa uma mensagem em que o irmão Brana tivesse realizado um culto batismal para que pudéssemos usar para as irmãs e irmãos, porque queríamos que fosse ele quem realizasse o culto. Algo tremendo aconteceu quando encontramos uma citação na mensagem de culto de batismo de 1950. Pai Celestial, 1900 anos desde que as Escrituras foram escritas, e a promessa dele ainda está valendo. E agora, Senhor, aqui estão estes jovens, estas 2 moças de pé aqui à minha direita. Elas o aceitaram como seu Salvador. Elas creem na história do Evangelho. À minha esquerda, Senhor, estão o meu pequeno sobrinho Melvin e o meu próprio filho. Ele continua. Foi incrível, porque ali estavam as 2 jovens irmãs e meu sobrinho, prontos para serem batizados. Meu filho também estava lá, mas ele ainda é pequeno. Como foi maravilhoso para nós aquele momento em que Deus confirmou sua palavra e saber que estamos em sua perfeita vontade, ouvindo a voz de Deus para nossos dias. Decidimos compartilhar esse testemunho para incentivar todos os crentes a seguir esse caminho. O único, seu irmão em Cristo. Shalom. Louvado seja o Senhor. É simplesmente emocionante ouvir que o Senhor ainda está chamando e que almas preciosas estão tomando sua decisão de seguir a Cristo. Obrigado, meu irmão, por enviar isso. Deus abençoe você e sua família. Bom, com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixe de buscar por atualizações durante a semana no brana.org,
nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E, como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los novamente na semana que vem. Ao nos despedirmos hoje, queremos compartilhar mais alguns hinos do relato de distribuição da Zâmbia. Esta é de um pastor dirigindo sua congregação cantando Somente Crer. Talvez você não os entenda, mas pode sentir o Espírito Santo enquanto eles adoram. Até a próxima. Deus os abençoe e Shalom. Shalom.